Olá, pessoal! Eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, um mergulho no universo do bem-estar, onde a cada episódio você encontra doses de saúde, equilíbrio e plenitude. Vamos nessa? Hoje eu estou, assim, no ápice do meu Pitta Vata, porque falaremos sobre um dos temas mais amados deste programa e de todas as minhas redes sociais, pelo menos. A gente vai falar sobre nutrição ayurvédica. Então, se eu tenho uma sugestão para você não pare o episódio, mas pegue papel e caneta, porque você vai sair daqui com muitas dicas práticas. Tema do episódio de hoje: como a nutrição ayurvédica transforma sua saúde e consciência. E para este episódio tão especial, eu trouxe uma pessoa, obviamente, muito especial. Este é o nosso 10º episódio. Olha, podemos fazer um bolinho de 10 episódios do Mindful Cast. A nossa convidada especial de hoje é Marise Berg, uma autoridade no assunto, que se define como escutadeira, jardineira, cozinheira e educadora. Marise é natural do Rio de Janeiro, vegetariana desde 2006 e foi iniciada nos 5 treinamentos da consciência pelo monge Thich Nhat Hanh em 2009. Ela é pós-graduada em alimentos funcionais, nutrigenômicos e se especializou em Rasayana, o rejuvenescimento segundo o Ayurveda na Índia. Hoje, Marise vai compartilhar sua experiência e conhecimento para ajudar você a cuidar do corpo, mente e, claro, espírito. Seja muito bem-vinda, Marise. Obrigada, Ana, pelo convite, por estar aqui. Obrigada a todo mundo que está assistindo agora e os seres do futuro que vão assistir a gravação, né? Pois bem, porque ficará gravado no canal, no meu canal, @AnaVolpon do YouTube. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e procura por esse episódio da Marise Berg. Também está no Spotify, diretamente no canal Mindfulcast. Pois bem, Marise, que alegria ter você aqui. Marise, que já foi minha nutricionista, assim, pessoal mesmo. Então, ainda tenho ela como uma grande consulta, uma enciclopédia, essa mulher, da nutrição ayurvédica. E um prazer te conhecer pessoalmente, porque a gente estava no mundo virtual e agora, né, materializou. Pois é. A gente só falava online, mas nada como pessoal, não é mesmo? Então, realmente um grande prazer. E aí, Marise, eu queria que você compartilhasse com a gente como você chegou nesse mundo, porque eu sei que você, assim como eu, veio do mercado corporativo, né? Foram muitos anos aí de mercado corporativo e aí, de repente, um dia, que a gente sabe que não é bem assim, um dia você resolveu mudar. Então, queria entender como começou o seu interesse pela nutrição e, especialmente, pelo Ayurveda, nutrição ayurvédica, né? Que é o tema do nosso episódio. Muito bem, é uma longa história, eu vou resumir. Eu sou carioca, eu trabalhava com entretenimento, trabalhei mais de 10 anos na área de eventos e eu era relativamente feliz. Eu trabalhava com algo que eu gostava, eu era próspera, né? Eu tinha assim, possibilidade de crescimento nessa área, eu trabalhava com alegria. Mas tinha algumas questões internas que me incomodavam. Tinha algumas questões de saúde, nada grave, mas eu sempre fui muito alérgica e muito constipada e eu tinha muita raiva. E eu fui percebendo que aquela raiva me atrapalhava, né? Mas eu não tinha um caminho, assim, não tinha, né, uma tradição na família de terapia, não se falava das emoções, né? Isso, estou falando de 2000 e poucos, não se falava das emoções como se falava hoje. E aí eu conheci um monge, que é o Thich Nhat Hanh, esperando umas amigas numa livraria, eu vi um livro que chamava Aprendendo a Lidar com a Raiva. E eu peguei em pé ali na livraria esperando para o cinema, abri, comecei a ler uns trechinhos e tive aquela surpresa. Falei, gente, onde ele está? Cadê as câmeras? Né? Porque ele está falando para mim, ele sabe do que eu estou sentindo. E ali eu tive alguns insights, né, de que esse mundo interno estava de fato me atrapalhando e eu não tinha a menor ideia do que fazer com ele e que tinha alguém que sabia o que fazer com aquilo, então eu podia me conectar com essas pessoas que eram mais sábias e que se ele estava
um monge vietnamita com um livro publicado em português, ele não fez aquilo para mim. Devia ter muito mais gente passando por aquela situação. E naquele momento eu tive esses dois insights, né? Existe gente que tem sabedoria para a gente se ancorar e a questão da humanidade partilhada. Estamos todos sofrendo das mesmas coisas, com histórias, né, envelopes diferentes, mas na essência os mesmos sofrimentos. Endereços diferentes, né? Mas no fundo, o perrengue a gente humanidade divide. é a humanidade partilhada, né? Todo mundo vai sentir raiva, medo, ansiedade, emoções básicas. Como a gente vai expressar isso é diferente, cada um vai expressar da sua maneira, mas existe um conteúdo básico ali que a gente precisava dominar melhor. E tem gente com sabedoria para fazer isso. E aí eu fui praticar meditação budista, entrei numa sanga no Rio de Janeiro, e aí depois eu vim morar em São Paulo logo em seguida, e aqui eu comecei a praticar yoga, prática física, dos asanas, né, o yoga tradicional, e eu me apaixonei pelo yoga, né, e eu trabalhava aqui, eu era gerente de eventos da maior empresa de eventos da América Latina, Que eu atendia, inclusive. Acho que a gente até se conheceu, né? A gente já Talvez, teve esse papo, porque era um dos meus grandes clientes. Pois é, e eu estava super feliz e muito próspera, e tinha uma vida maravilhosa em São Paulo, com muitos amigos, muitos shows e eventos, eu era convidada para tudo, né, tinha uma vida divertida, assim, mas dentro tinha algo que estava me chamando. E aí eu comecei a praticar yoga e amei experimentar a ética do yoga na vida, né? E comecei a organizar a minha rotina melhor e comer melhor. E nessa época, gente, eu não sabia fritar ovo, né? E realmente a minha alimentação era Coca-Cola, chocolate, nuggets no micro-ondas e palmito e tomate. Eram as coisas que eu me lembro de comer. E comia sempre no trabalho, né? Eu sempre trabalhei muitas horas por dia ou por noite, e eu sempre comia no trabalho o que tivesse. Porque uma coisa que, eu não quero te cortar, mas assim, vocês precisam entender essa mulher. Ela não é uma nutricionista ayurvédica, ela cozinha, que eu nunca comia, não tive o prazer de comer a sua comida. Vamos providenciar isso. Mas eu tive o prazer de comer a minha comida, que são as suas receitas, muitas vezes. Então, assim, ela tem um livro de receita, que é O Céu da Boca, que é maravilhoso, assim, não sai da minha cozinha. Então, receitas muito boas da Marise. Ela cozinha realmente, deve cozinhar muito bem. Depois de muitos anos, hoje eu posso dizer que eu aprendi, né? Que se eu entro na cozinha, vai sair gostoso. Temos isso em comum, porque eu também, tudo que eu faço é ótimo, e eu não sabia fritar um ovo, assim como você. Nem fazer nem o pão de queijo que já vem pronto eu sabia fazer. Era uma abrir o saquinho, colocar no forno, eu também não conseguia. E aí eu comecei a praticar o yoga e ler, estudar sobre o yoga e a ética do yoga, e eu pensava, a gente precisa levar isso para as empresas. As empresas as pessoas passam um dia dentro da empresa, as empresas têm que usar um pouco essa ética, porque pessoas mais felizes são mais produtivas, né? Ponto. E aí, por acaso, eu fui num evento de yoga e tinha uma palestra do meu professor, que era o Ruge, e sobre a Ayurveda. E aí eu fiquei encantada. Eu me senti uma idiota quando ele falava, porque ele falava de coisas muito simples da nossa humanidade, da nossa biologia, de como a gente estava desrespeitando a nossa biologia e como isso levava a gente ao adoecimento físico, mental e espiritual. E fez tanto sentido naquela hora para mim que eu me senti, né, a expressão é essa, eu me senti muito idiota, assim, de como que ninguém nunca me falou isso? Como que eu estou fazendo tudo errado? Como que faz para fazer tudo certo de um jeito tão simples? Porque não é que fazer tudo certo precisava fazer um MBA, um teste genético. Não, era você voltar para o básico, né? E aí eu comecei a estudar, e essa primeira formação eram 2 anos para uso pessoal. E eu sou CDF, né? Então eu praticava o que eu estava aprendendo, e aí eu comecei a ver os resultados na minha saúde, na minha disposição. Aí eu me tornei vegetariana rápida, foi tudo muito rápido, né? Mas eu ainda estava no mercado corporativo, né? E a empresa crescendo, abrindo capital na bolsa, eu tinha bastante perspectivas de crescer, estava feliz, né, na vida que eu tinha, não estava infeliz precisando de uma mudança de carreira porque eu tive um burnout. Mas eu olhei para essa outra possibilidade de cuidar da minha saúde e compartilhar isso de alguma forma, que eu ainda não sabia como era, como algo para fazer para o resto da vida, que tinha uma motivação que era mais perene, assim, que dificilmente eu ia mudar de ideia no meio do caminho, né? Talvez você tenha ali encontrado o seu propósito de vida. Sim, né? Naquele momento. Ainda não, sem saber, isso, né? ainda não tinha tido essa consciência, mas foi isso, bateu ali no coração, né? E, por exemplo, com yoga eu amava, mas eu sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, né? Com a Ayurveda eu comecei a vislumbrar uma outra coisa que eu não conseguia não estudar. Então eu saía correndo, eu assistia as aulas, eu transcrevia as aulas, né? Meu marido na época fazia o curso comigo, eu pegava as anotações dele e as minhas e transcrevia, porque não tinha PowerPoint nessa época, era tradição oral, professor de pé falando, e você anotava e você pegava o que pegou. Eu pegava as minhas e a dele e estudava tipo CDF. Aí quando chegou num ponto do curso, falei, não, eu quero fazer isso. E aí eu pedi demissão e
E fui só me dedicar, e eu fui para a Índia, fiz as formações lá, fui 3 vezes para a Índia e voltei trabalhando como terapeuta, né, numa clínica que chama Cítara Saúde que ainda existe, num grupo multidisciplinar com médicos, terapeutas, psicólogos, eu era terapeuta. Mas rapidamente eu entendi que o meu caminho era com a nutrição. Aí você foi fazer a Aí faculdade eu fui de fazer a graduação. nutrição. É, eu lembro disso, de você me contar, mas o público aqui não sabia. E aí E foi aí 4 anos de faculdade foi a melhor decisão da minha vida, porque Uhum. eu entrei na faculdade com certo preconceito, né, quem vem do mundo holístico tem um certo preconceito com esse nutricionismo das calorias, essa Hum. nutrição antiga do milênio passado, eu falo do século passado, né, de ficar só na matemática, só batendo macronutriente, aquilo me dava um pouco de preguiça. E a faculdade abriu, obviamente, meus horizontes e me mostrou que não era isso, que tinha outro mundo para explorar dentro da nutrição, que falava muito com a Ayurveda. E fora essa quebra de paradigma, porque quer dizer, você já era uma profissional bem-sucedida, uma mulher feita, não tinha a faixa etária da galerinha ali da faculdade. Então, quantos anos você tinha quando você entrou na faculdade? 35. 35 anos. Então, também você teve que fazer esse trabalho. Foi difícil para você, nesse momento? Não, não foi porque eu sabia o que eu queria, Uhum. né, então eu fui com o meu foco eu já sabia o que eu não sabia, o que eu precisava aprender, eu já tinha as Tá. perguntas, sabe. Uhum. E eu já tinha estudado muito de nutrição e de sistemas Sim. alimentares, eu estudava muito no paralelo, eu já era vegetariana, então os vegetarianos costumam ser estudiosos, assim, Sim, dos sistemas verdade. alimentares, a gente Hã. costuma buscar essas referências, então eu meio que Uhum. já sabia o que que eu estava buscando, né. Tá. Claro que tive muitas surpresas boas e outras nem tanto, mas, Você soube abstrair e tirar o que era realmente o suco daquela essência, né? sim, eu já atendia pessoas de uma Aham. certa forma com a da alimentação, detox, dentro das, né, dos limites do Ayurveda, então eu já sabia como é que os pacientes chegavam, o que que as Entendi. pessoas queriam, quais eram os grandes desafios, então eu fui bem direcionada para a Aquilo tudo só te faculdade. ampliou, É, né? estava bem direcionada. Bom, daí eu queria saber, diante de tantas frentes que nós temos hoje no mundo nutricional, por que a nutrição ayurvédica? Queria que você contasse aqui para o pessoal realmente o diferencial e o grande benefício, o que é primeiro a nutrição ayurvédica e por que você aí em casa deveria agora abrir os ouvidos e olhar para isso com mais interesse e, de repente, adaptar aquilo que Uhum. você achar que vale para sua vida, né? É, é assim, só para contextualizar, a Ayurveda é a ciência da vida, esse nome chama isso, né, a ciência da vida, da longevidade, da vitalidade. E é a medicina tradicional da Índia há pelo menos 2.500 anos, oficialmente, né, porque o ensinamento na racionalidade indiana, ele não é muito linear e ele era transmissão via oral. Os Uhum. escritos, os tratados, eles só apareceram há mais ou menos 2.500 anos, a gente nem sabe exatamente a data. Ou seja, é um sistema de saúde praticado há pelo menos 2.500 anos, continuamente em universidades e hospitais e consultórios na vida de muita gente. Não é hoje a medicina formal da Índia, porque com as invasões e tudo, a Índia está estabelecido lá hoje em dia o sistema moderno alopático em paralelo com a Ayurveda. Mas não é um modismo, tá? E Não, como se você vai para a Índia, até assim, colocando o meu exemplo, eu estive na Índia o ano passado e você encontra as farmácias ayurvédicas, aonde eu estava, o hospital era ayurvédico, então os médicos são ayurvédicos. É esse o sistema. Você está dizendo que eles fazem os dois, mas o sistema ayurvédico é muito forte é lá, muito forte, mas não é né? 100%. Não é 100%, Porque tá? houve essa mistura Essa com a mescla. cultura ocidental, a partir da influência inglesa, tal. Então eles estão, né, as duas coisas coexistem, tá? Uhum, perfeito. E o Ayurveda, como a ciência das coisas da vida, não é só uma medicina no sentido de você estar doente, vai no médico e toma um remédio. Ela vai, eu falo que é a ciência das coisas da vida, ela se mete em tudo que diz respeito ao nosso bem-estar. Como você dorme, como você come, como você se relaciona, como você respira, o ambiente que você está, se tem mais luz, se tem menos luz, ela vai cuidar de tudo isso. Uhum, Porque tudo que a gente captar do ambiente é alimento, é nutrição. sim. Então, é uma nutrição que considera o seu estilo de vida como um todo. É uma nutrição baseada e uma medicina na genética, porque quando a gente fala da questão dos biotipos, os doshas, vata, pitta e kapha, que a gente pode falar um pouquinho mais, isso a gente está falando de tendências genéticas. É uma nutrição de epigenética, né, traduzindo para uma linguagem mais moderna, porque também quando a gente fala dos desequilíbrios dos doshas, isso é a epigenética. É uma nutrição preditiva, preventiva, que tem um foco na longevidade. Uhum. Como a gente pode fazer para morrer o mais tarde possível ou o mais jovem possível, né? Esse é o Isso, objetivo. com Para qualidade de quê? vida. Né? Então, é todo um sistema de saúde, e a saúde é entendida como um bem-estar físico, mental, emocional e social, e não somente a ausência de doenças. Né? Uhum. Dentro do Ayurveda, a noção da saúde é
Sama dosha, sama agni chá. Os doshas, que é essa nossa constituição biológica em harmonia, a digestão em harmonia. Sama dhatu mala kriya, os tecidos do corpo em harmonia e as excreções também, fezes, urina, suor, etc., em harmonia. O equilíbrio da mente e da alma. Isso é saúde, nada menos do que isso. Então, é um sistema de saúde focado na longevidade, mas para quê? Para que a gente tenha tempo para se desenvolver e para ser feliz. O objetivo final do Ayurveda não é a saúde, é a felicidade. É todo um sistema de fato holístico que considera que a pessoa é corpo, mente, consciência, energia vital e que considera essa vida muito sagrada, muito especial. Estar aqui, essa oportunidade de estar aqui é muito maravilhosa, mas a gente precisa se lapidar ao longo da vida para que o nosso potencial melhor possa emergir. Então, é uma nutrição que considera a nossa humanidade. E aí, falando tecnicamente, a gente vai trabalhar com os mesmos grupos de alimentos, porque a gente vai comer o que tem no planeta. Sim. Falando de nutrição, o nosso objeto de trabalho é o alimento e a interseção do alimento com a pessoa. Tem o alimento e o ser humano, né? E como que essas duas coisas se combinam. E dentro dessa ideia de ser feliz, a gente tem, né, é dito que a gente é muito infeliz porque a gente corre atrás de muitos desejos perversos. A gente quer muita coisa que não necessariamente, se a gente conquistar, vai dar certo. Não, vai trazer a felicidade, né? Nem a A saúde. gente acha que vai trazer felicidade e saúde, só que não. Mas dentro dos desejos que são muito perversos, que podem ser armadilhas, a gente tem 4 que a gente tem que perseguir. São os 4 purusharthas, né? Felicidade, prosperidade, Artha, Kama, Dharma e Moksha. Liberdade e Dharma, que é essa nossa existência virtuosa, a sensação do que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito, estaria aí dentro, mas o Dharma inclui também a nossa humanidade. E a nossa humanidade inclui limitações biológicas. Então, por exemplo, o ser humano tem que respirar oxigênio, você não tem outra alternativa, né? O ser humano tem que comer todo dia, até o último dia da vida, 2, 3 vezes por dia, ponto, isso é inegociável. O ser humano precisa dormir 7, 8 horas por noite, isso é inegociável para a sua saúde biológica, para o começo básico do básico, né? Então, quando a gente pensa em saúde, a gente vai pensar em qual é a nossa humanidade essencial que não pode ser negligenciada, que toda vez que a gente negligenciar, a gente vai adoecer. Se não dormir, vai adoecer, se não fizer cocô todo dia, vai adoecer, se não comer direito, vai adoecer, ponto, é só uma questão de tempo. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Comida de ser humano. O que é comida de ser humano? É o que a natureza dá. Então, a gente vai trabalhar com os mesmos grupos de alimentos, considerando comida, não produtos alimentícios ultraprocessados, por exemplo, não aditivos químicos, né? Produtos alimentícios que têm componentes de petróleo. Petróleo não é comida para ser humano, né? Então, é uma nutrição de uma certa simplicidade, porque você não precisa reinventar a roda, você precisa fazer o básico bem feito. Aí, depois do básico bem feito, a gente pensa na cúrcuma, que é um suplemento de cúrcuma, pensando numa proteção antioxidante, anticancerígena e tal, mas faz o básico, come fruta, come feijão, né? Então, é uma nutrição que as pessoas às vezes acham, mas é muito difícil, eu tenho que trazer muita coisa da Índia, eu tenho que usar uns temperos muito diferentes. Ela não é difícil, ela só é um pouco diferente, porque tem a questão do hábito cultural de lá e aqui que a gente pode adaptar, que é uma parte grande do meu trabalho, adaptar isso. Mas a gente está falando de legumes, verduras, frutas, cereais, leguminosas, raízes, castanhas, óleos naturais, sementes e uma alimentação predominantemente vegetariana. Essa seria a minha próxima pergunta. Para quem está começando, então, porque o que eu vejo muito é que você disse, né? Não é difícil, é adaptável, é só ter conhecimento. Então, o que eu vejo muito é que falta repertório para as pessoas. Então, quando as pessoas não entendem algo, elas se fecham naquela ideia fixa que elas têm e vão para o mais fácil, o mais prático, o conhecido. Né? O novo, o desconhecido causa medo e as pessoas estão sem tempo, né? Querem longevidade, mas estão sem tempo para se cuidar, para fazer o básico. Então, para quem está começando, como adaptar a nutrição ayurvédica na sua vida de uma maneira mais prática e pragmática, vai? Começa onde você está, com o que você tem, com o que você é, né? Mas assim, se a pessoa quer fazer mudanças, ela precisa fazer o movimento da mudança. E a gente só faz mudança de hábito quando a gente entende o que a gente está fazendo de fato. Se você tiver que mudar um hábito que está lá automático, que não gasta energia do seu cérebro para você fazer e que tem ali uma recompensa que é sabor no final, você não vai querer mudar isso por um alimento saudável que daqui a 30 anos você vai estar mais longeva. O nosso cérebro, né, teve o episódio da Bruna, e o nosso cérebro não funciona com recompensas de longo prazo, ele funciona com recompensa imediata. Mas assim, começa indo na feira.
E tem que experimentar. É um pouquinho a barriga no fogão, né? Uhum. Porque você não vai encontrar nas prateleiras dos mercados e das lojas de conveniência e dos postos, você não vai encontrar comida saudável ali. São desertos alimentares. Você vai encontrar um monte de produtos né, alimentícios ultraprocessados ou farináceos com gordura. Uhum. Aquelas prateleiras enormes, aquelas vitrines enormes, tudo beijinho. É tudo a mesma coisa, farinha com gordura com sal, farinha com gordura com açúcar, queijo e carne. Não tem variação, né? Então, por onde começar? Indo na feira, vendo o que é sazonal e trazendo para casa e experimentando. Então, se você sempre toma suco de laranja, hoje você compra umas frutas vermelhas, e aí você pode pôr uma pitadinha de gengibre. Uhum. Se você sempre come pão, hoje você pode talvez fazer uma panquequinha de lentilha ou de feijãozinho moyashi no lugar desse pão, né? Uhum. Então, tem um universo saudável, prazeroso e consciente gigante, com muito repertório, muitas alternativas, mas ele requer uma certa dedicação. E claro, você não vai mudar tudo de uma vez. Então eu digo assim, o ano tem 52 semanas. Se você fizer uma mudança por semana, no final de um ano você fez 52 mudanças na sua vida. É muita coisa. Ai, Se que você conta boa pra fazer. Maravilhosa. Se você fizer uma a cada 15 dias, são 26 mudanças no fim do ano. É muita coisa. Se você cozinhar uma receita a cada 15 dias, no fim do ano você tem um repertório muito grande. Em 3 anos você tem o seu livro de receitas. Olha aí, Grande. gente. Aí, você que tava pensando em escrever seu livro de receitas, volta aqui, ó, naquele 15 segundos e anota essa dica da Marise, pra você ter em 3 anos o seu livro de receitas. Tô brincando, não precisa ter o seu livro de receitas, mas olha quanta coisa boa você pode preparar, né? E aí tem uma questão do Ayurveda que diz que comida do Ayurveda é comida fresca, preparada na hora. E aí, faz como nessa nossa vida corrida? Que exige um certo planejamento, mas assim, nem sempre é possível. Eu mesma trabalho em casa, mas eu não coloco a barriga no fogão todo o almoço e todo o jantar. Então, faço lá minha sopa, preparo o potinho para a semana inteira. E aí, como é que fica isso? Como que é, que é o ideal? Olha, o Ayurveda não é uma ciência dogmática, tá? Você pega aquela regra que está escrita há 2.500 anos e pá, coloca ela como um bloco em cima um tijolo em cima da sua cabeça para te soterrar. O Ayurveda nasceu bebendo da fonte de outras escolas de sabedoria e vai se adaptando com a realidade que a gente tem hoje. Então, assim, a maior queixa que eu escuto no consultório hoje é fadiga, sem dúvida, né? Todo mundo, ainda mais depois da pandemia, todo mundo exausto. Se você quer uma alimentação que tenha muita vitalidade, e a alimentação tem a potência de trazer vitalidade para a sua vida, ela tem que ser o mais fresca possível, tá? Dentro do que é possível para você. Então, a gente hoje, há 2.500 anos atrás, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha essa possibilidade de congelar um alimento. E, assim, tudo que está mais velho tem menos vitalidade do que o que está mais novo, mas não quer dizer que é totalmente descartável. Então, eu não vejo problema se na nossa vida não der para você cozinhar fresquinho cada refeição. Você vai guardar na geladeira até no máximo 3 dias, que é o tempo que a gente sabe que a proliferação bacteriana ali vai perder o controle. Ou um congelado caseiro que você comprou lá um feijão orgânico, deixou de molho 24 horas, trocou essa água, colocou os temperos, cantou seu mantra, botou num potinho de vidro e congelou na sua casa. Eu não vejo tanto problema quanto a lasanha congelada pronta de uma marca X que está na prateleira do mercado. Ah, não, credo, São né? 2 coisas muito diferentes. Totalmente. Né? Então, eu acho que a gente pode usar dessa tecnologia hoje para nos auxiliar no que é possível. Porque, né, o que é ideal? Acordar às 4h30 da manhã, fazer sua meditação, depois que você fez todo o seu sadhana, meditação, limpeza, pranayamas, yoga e tal, você olha na horta, vê o que tem, você vai lá e colhe, canta um mantra e prepara. No almoço você faz de novo, no jantar você faz de novo. Isso não é uma possibilidade para a maioria das pessoas, né? Então, a gente vai ter que se organizar. Mas, por exemplo, essa coisa, eu faço a sopa para a semana inteira, aí eu não recomendo, porque você passa ali dos 3 dias que eu congelo. Eu faço exatamente como você falou. Eu deixo 2, eu como aquela e deixo mais 2. E as outras eu congelo. E aí, quando eu congelo, pelo que eu já pesquisei, até a nossa troca não perde os nutrientes. Quer dizer, tem menos vitalidade, mas não perde os nutrientes. E é uma boa qualidade de alimento. Sim, né? Aí o que eu recomendo? Você vai consumir, eu também faço isso na minha casa, tá? Só para deixar claro. Ai, gente, olha lá, vamos trazer esse Dharma pra mesa, entendeu? Vamos trazer essa humanidade. No mundo, também trabalho, também viajo, tenho 2 casas, a minha vida é corrida e tal. Então eu também faço assim, eu congelo em potinhos de vidro individuais, né? Mas para consumir ali naquela quinzena, fazendo um rodízio. E aí, assim, se eu vou consumir uma sopa congelada dessa caseira, eu faço junto uma panquequinha de milho orgânico que eu faço na hora e que tem um brócolis grelhado na hora. Boa.
tentar não fazer o prato inteiro, a refeição toda, é uma lasanha congelada de berinjela, por exemplo, Uhum, orgânica, barará, mas aí eu ponho uma salada fresca, uhum. né? Fazer um mix no prato que você tenha outros alimentos que têm vitalidade. Ou a pessoa comeu muita fruta orgânica nesse dia, e aí o almoço é congelado, e aí no jantar ela vai fazer uma sopinha. Tentar que não seja tudo alimento guardado, né? Sim, É o que dá para fazer, eu não vejo outra alternativa, assim, eu acho. sim. Ou você tem uma grande possibilidade de ter uma cozinheira à sua disposição, de ficar o dia inteiro levando Ai, lanchinho não, para gente, você. mas posso falar? Comida é energia. E aí eu sei que você tem lá na sua casa, que graças a mim você mostrou para o público o seu, como chama? O Meu seu altar na cozinha. altar. É, olha, me fugiu a palavra. O seu altar. Lembra que eu falei, Marise, mostra o seu altar, que ela tem um altar na cozinha. E aí eu sei que você, então, também concorda muito sobre isso. Eu prefiro 1000 vezes fazer a minha comida. Mas assim, de um tanto. Prefiro congelar e comer a minha comida congelada do que delegar isso que é tão energético. Assim, é uma coisa. Muito, Não muito. é? Eu já tive várias experiências com isso, né, eu sou bem racional, eu falo, né, no meu livro Pita Capricorniana, eu sou bem racional, mas eu já tive tantas experiências, Hum, de em momentos que eu tive que contratar pessoas para cozinha e dá muito ruim, e aí você é, fala: "Mas a pessoa fez tudo certo, mas deu tudo errado, o que aconteceu àquela pessoa que entrou na equipe que precisa ir embora agora?", né. é. Isso já me aconteceu algumas vezes. E na pandemia eu tive muito essa experiência, de pacientes que vinham e eu falava: "Olha, você precisa cozinhar, você precisa fazer na sua casa, você precisa ter um fogão na sua casa", de pessoas que vinham de outros terapeutas que eram mais radicais e falavam: "Não, não pode ter nada congelado", e elas falavam: "Ah, eu não tenho como, minha vida é muito corrida, eu não tenho como". E aí na pandemia, as pessoas tiveram que fazer isso. Ai, E é. aí elas experimentaram a diferença de fazer a sua comida com calma, com qualidade, e aí a saúde muda. Então, sim, se você puder ter alguém que cozinha para você, que seja uma pessoa de uma boa energia, com quem você tem uma boa troca, ou fazer suas refeições, vai ser melhor? Vai. É. Às vezes isso vale um investimento. Se a pessoa está com câncer e pode fazer esse investimento, faça. Se a pessoa tem uma doença degenerativa e pode fazer esse investimento, não deixe de fazer, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Ou se você simplesmente quer ter longevidade e pode fazer isso, faça. Agora, a pessoa fala: "Ah, eu não posso, eu não tenho tempo de cozinhar", mas se ela abrir lá o aplicativo dela das mídias sociais, ela vai ver que passou 2 horas e meia no aplicativo. E aí não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. É o que eu falo em relação ao exercício físico, que eu escuto muito, não tenho tempo. Bom, vamos fazer a conta aí do tempo gasto, porque é gasto mesmo nas redes sociais, Sim. né, que Ou em estão outras ali atividades que não sejam prioridade, né. Não é. vai dar para fazer tudo. Não, não Ponto. vai O dia dar. só tem 24 horas para todo mundo, É, para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil. A gente vai ter que escolher o que que vai ser prioridade. é. Tem coisas que vão sair da vida, por exemplo, faz muitos anos que eu não tinha televisão. Hum. Eu não tenho tempo de ver Eu televisão, também não tenho. porque se eu Não, tiver eu que tenho, escolher mas eu não uso. Eu tenho uma na minha casa, eu não uso. se eu tiver que escolher entre ler um livro e ver a televisão, eu vou escolher sempre ler o livro, e não Exato. sobra tempo para ver TV, então eu nem tinha, né, É, agora tenho, mas nem por mim, mas, eh, são prioridades, são é. escolhas, né, Faz muito então tempo que eu não arrumo gaveta, por exemplo. Eu tive que arrumar outro dia, porque eu fui obrigada praticamente, mas assim, falei até numa live recentemente, não é uma prioridade pra mim. Eu me incomoda um pouco saber que quando eu abri o armário, tá ali meio não do jeito que eu amo, né, muito pita, tudo organizada, pita virginiana. Mas vai fazer o quê? Não dá pra fazer tudo, eu não vou adoecer com essa ansiedade de querer dar conta de tudo, né. A melhor gente tem não. que respira e acalma. Então a base, assim, da nutrição ayurvédica, como ela pode mudar a vida da pessoa, é essa base da consciência. É ter, consciência do que você está fazendo aqui, que vida você quer ter, até quando, que longevidade você quer ter, com que qualidade de vida. E colocar energia no seu plano de saúde. Porque pagar a mensalidade do plano de saúde e fazer exame uma vez por ano, isso não é um plano de saúde. Uhum, Isso pode ser um plano de detecção precoce de doenças. uhum. Mas isso não é um plano de saúde, Sim, né? de longevidade, né. Então a gente precisa pensar o que que a gente quer, como que a gente quer viver, que tempo a gente tem, que agenda a gente tem, e o que que dá para fazer nessa agenda. E priorizar as coisas que de fato sejam importantes, não só as coisas urgentes. É. Você sabe que conecta muito com o livro que eu tô lendo, do Peter Attia, que é um grande, assim, um grande nome da medicina moderna. Ele inclusive fala que é medicina 3.0, né. E ele nem traduz no livro dele a qualidade de vida, ele coloca como health span.
Então, Health Span é isso, Uhum. conecta tudo que eu tô lendo no livro dele conecta muito com a Ayurveda, com a nutrição ayurvédica, porque a base do Health Span e da qualidade de vida é exercício físico, nutrição ideal, qualidade do sono, tudo isso que o Ayurveda traz tão bem embasado e fundamentado. Então, trazendo realmente para o básico, para o simples, alinhamento com o ciclo circadiano. E o livro é encantador ao mesmo tempo que assustador, assim, porque te dá vários red flags, assim, vários alertas. E aí, quando você olha em volta para a sociedade, eu falo, meu Deus, realmente estamos vivendo uma sociedade adoecida. E as pessoas não se dão conta, né, Marise? Essa é a grande questão, porque está acontecendo uma normalização dos problemas que não deveriam ser encarados como normais, né? Dormir menos, ou enfim, não quero entrar tanto no detalhe. Eu acho curioso, assim, tem uma frase que eu tenho gostado de usar, que é de um indígena brasileiro e não de um indiano, que é o Ailton Krenak, que ele diz: se há um futuro possível, esse futuro é ancestral. Então, se você pegar Lindo. medicina do estilo de vida, medicina funcional, medicina 4P, medicina 3.0, o que as pessoas mais modernas da genética estão falando hoje em dia? Você precisa dormir, você precisa comer bem, você precisa respirar, você precisa ter boas conexões sociais, você precisa fazer uma boa higiene, você precisa cuidar da sua mente e das relações que você tem. Volta para o básico. Volta para o básico, para o ancestral, volta para a sua humanidade. Para casa, né? Volta para casa. E quando a gente fala casa, volta para dentro. Volta para dentro. É isso, é ser o seu próprio refúgio, porque fora não tem solução. Sim. O mundo está caótico, as coisas vão ser cada vez mais difíceis. Fora não tem refúgio, o refúgio é dentro. Mas se você não se sente em casa e não está à vontade com o seu corpo e não dedica a energia para o seu grande instrumento, ele é um instrumento por onde a gente vai expressar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos talentos. E o corpo, ele é de carne, ele é de comida. Cada célula nossa foi construída, sustentada e reparada a partir do que a gente comeu. Não entra mais nada no nosso corpo. Entra oxigênio e comida. Sim. Então, se você quer ter células bem tonificadas, bem renovadas, e músculos com tônus, e cérebro que os neurônios façam uma conexão rápido, e uma boa voz, se você quer ter libido, se você quer os hormônios numa sintonia bacana, você vai ter que comer de acordo com o que você quer construir. Se você quiser construir uma casa e fizer um cimento fraco com muita areia e pouco cimento, a casa desaba. Sim. Se você não puser água suficiente na massa, a coisa não funciona, né? Se você usar material de má qualidade, a tua construção vai ficar aquém do que você gostaria. Aí olha a história dos 3 porquinhos. Vocês vão lembrar. Marise, justamente falando em construção, né? De base e construção física. Porque a nossa casa tem que ser forte. Eu vou entrar numa questão bem polêmica, tá? Que para mim é polêmica. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu tenho a minha vivência, a minha experiência. Há mais de 20 anos eu não como carne vermelha. Por conta do yoga. Começou com isso, então eu comecei fazendo yoga e eu senti em mim, quando eu parei, a diferença que fez no meu humor. Eu sou Pitta Vata, então eu tenho a tendência a ter um Pitta em desequilíbrio, né? E a carne vermelha, quando eu retirei, eu não sabia de tudo isso ainda que eu sei hoje, mas experimentando em mim, eu, associada ao yoga, eu fiquei uma pessoa mais calma, mais tranquila. E eu já não gostava muito mesmo, eu nunca fui do churrasco, então eu realmente parei, não tive mais vontade de comer. Não sou radical, se vem uma coisa, nunca deixei ninguém constrangido por isso. Se eu for na sua casa, não na sua, né, que você não vai me oferecer, mas se eu for na casa de qualquer pessoa e que me oferecer uma refeição, eu vou comer o que tiver, né, mesmo que eu não coma aquela carne, eu vou comer o que tiver, então nunca, nem gosto, né, de falar que eu não como, porque não quero ficar rotulada. Depois de um certo tempo, muitos anos, eu parei totalmente de comer todos os tipos de carne, peixe, frango, inclusive. Foi nessa minha virada de chave, quando eu saí do mundo corporativo, e aí comecei a estudar mais o Ayurveda e tal. E saí, então, parei de comer tudo. Eu não tive, nessa época, uma orientação adequada, né? Não estava com uma nutricionista. Enfim, a coisa... E também parei de fazer musculação, só fazia yoga. Então, eu desenvolvi sarcopenia, que é uma doença já de uma faixa etária de mais de idade, que é a falta de musculatura no corpo. Falta de massa magra, né?
Depois eu fui para a Índia, e lá na Índia também, no curso que eu fiz de Ayurveda, eles não eliminam a carne. Assim, o ashram que eu fiquei, obviamente, era vegetariano, a gente não tinha acesso à proteína de origem animal. Confesso que nenhum outro tipo de proteína, porque eles também não colocavam leguminosas. Uhum. Enfim, depois disso é que eu voltei com sarcopenia para o Brasil, praticamente. Então, minha pergunta é, resumindo, o Ayurveda determina o vegetarianismo? E se determina, de acordo com o teu entendimento, quais são as fontes reais, então, para você substituir e construir massa muscular? Hoje, falando de mim, eu voltei a comer peixe, tá? E, inclusive, eu estou com mercúrio um pouco desregulado. É. Pois é, você corre de um lado e é pega do outro. O Ayurveda não determina nada. Nada. O Ayurveda dá orientações e você tem que experimentar, caminhar na tua experiência, que é muito individual. O alimento vai entrar no seu corpo e vai ser metabolizado de um jeito que é muito diferente do que vai acontecer no meu. Porque nós temos fisiologias diferentes, né? Tem as questões que são, né, iguais, mas a metabolização é diferente. E o Ayurveda não nasceu uma ciência vegetariana, porque ela tem mais de 2.500 anos e tem capítulos inteiros no Charaka Samhita, que é o texto principal que a gente usa, o tratado clínico, falando das carnes de pombo, de veado, de elefante, etc, Pronto, etc. eles inclusive sugerem animais pequenos, não é isso? Depende da situação da pessoa e tal. Você tem orientação para comer elefante, camelo, Tá. Ah, né? meu Deus. Nem sabia disso. E eu quase dei um nó na minha cabeça quando eu comecei a ver isso no tratado, porque eu falava, bom, mas todos os praticantes que eu conheço contemporâneos são vegetarianos, né? E o que aconteceu? Lá no século III, um dos autores, baseado um pouco no conceito de ahimsa do budismo, que é não violência, trouxe para dentro do Ayurveda esse conceito de uma alimentação predominantemente vegetariana. Tá. Né? Então, mas mesmo o Ayurveda trazendo o consumo de carnes, nunca foi essa festa da churrascaria. Não existe o conceito do tibone de 350 gramas. Não existe esse conceito do ovo no café da manhã, carne vermelha no almoço e franguinho no jantar. Isso é um consumo excessivo. Eu sou vegetariana há muitos anos, né, desde 2006. Eu gostaria que todo mundo fosse e tal, mas eu acho, nós somos onívoros. O ser humano tem a capacidade de digerir, sim, carnes, ovos, laticínios, tudo. Né? Eu, por exemplo, não fui amamentada, eu sobrevivi de leite de vaca. Então, agradeço as vaquinhas, porque eu, graças a Deus, tinha equipamento para digerir aquele leite. Mas o que acontece hoje no nosso contexto é que, no geral, quem consome carnes consome muito mais do que deveria para atender a essa necessidade proteica ou etc. E a gente veio de uma história biológica, né, social, de escassez. Não existia a possibilidade de produzir comida para todo mundo. Você comia o que tinha no seu quintal. Né? Então, o que você conseguia produzir, não existia supermercado, não existia. Na época da minha avó, não tinha geladeira. A comida tinha que ser fresca. E você ia comer o que estava à disposição. Né? Não tinha, na época da minha avó, por exemplo, você não ia comprar linhaça e chia. Você não ia tomar ômega 3. Não existia esse conceito de ômega 3. Né? Crio, imagina. oil. Então, esse consumo de proteína animal, eu acredito que ele antropologicamente foi necessário para a gente chegar até onde a gente chegou. E tem até uma vertente antropológica que diz que o nosso cérebro se desenvolveu nas artes culturais porque a gente comia carne e carne no fogo, porque ao cozinhar a carne você facilitava a digestão, a absorção dos nutrientes, sobrava tempo para você desenvolver o cérebro com outras atividades. Para mim isso é plausível, isso é possível. Mas hoje, o que a gente tem no mundo? Conhecimento suficiente, recurso tecnológico e possibilidades de fazer uma alimentação, pelo menos predominantemente vegetariana, e isso ser melhor para a saúde e ser melhor para o planeta, para o meio ambiente, e ser melhor para os animais. Né? A gente não precisar matar um ser vivo para se alimentar, porque você pode comer uma combinação de feijões, cereais e tal, e ser feliz e ser saudável e não desenvolver uma deficiência proteica, me parece uma possibilidade melhor. A gente aqui no Brasil tem um dado, a 4ª causa de morte no Brasil é violência interpessoal, a 8ª é acidente de carro, metade deles são causados por etilismo. Então nós estamos numa sociedade que é a mais ansiosa do mundo, que é uma sociedade violenta, que é uma sociedade que abusa do álcool e substâncias que são nocivas para a saúde. Então, ter um sistema alimentar que é favorável a uma mente mais pacífica e uma atitude mais compassiva, considerando o todo e o contexto geral, me parece necessário e, inclusive, urgente. Né? A gente hoje mata 80 bilhões de animais mamíferos por ano no planeta. Somos 8 bilhões de habitantes. A gente mata 80 bilhões de animais mamíferos por ano, fora os aquáticos.
Estamos falando de bois, de porcos, de etc. Esses animais comem, bebem água, soltam excrementos e gases de efeito estufa. Para onde você acha que vai todo esse dejeto? Vai para o mesmo planeta que a gente está, que está incendiando. Não sei se vocês estão percebendo, acompanhando aí, mas Nossa, tem muito fogo, muito foco de incêndio. né? Eu que tô Então, morando no interior agora, eu vejo, passo na o estrada. interior de São Paulo está um deserto. Eu fui É. essa semana para Barretos, está desértico, a coisa está grave, né? Foi na festa do peão. Fui na, fui na festa. Até a equipe riu aqui, ó. Fui lá no Hospital de Barretos, que aliás é um Ó, espetáculo. a vegetariana, ó, foi lá na festa do peão. Me pegaram no pulo, né? Mas assim, quais são os benefícios comprovados de uma alimentação predominantemente vegetariana, tá? Você tem mais prevenção das doenças que mais matam hoje em dia, que são as crônicas não transmissíveis, né? Todas elas você vai se beneficiar de uma alimentação mais vegetariana. Prevenção de câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Você tem ali uma melhor distribuição da sua microbiota intestinal, que é um conjunto de bactérias que habitam o nosso sistema digestivo, trilhões de bactérias e vírus e fungos, etc., mas mais bactérias, e elas digerem o que a gente digere. Só entra isso dentro do nosso corpo, então elas vão se alimentar do que a gente se alimenta. E a digestão delas gera metabólitos, que podem ser favoráveis, por exemplo, substâncias anticancerígenas. Quando você digere fibra, alimento vegetal, você gera substâncias anticancerígenas. E quando você consome carne vermelha, por exemplo, você vai gerar substâncias amônia, pecresol, indol, temal, substâncias que são deletérias para o corpo. Então, se você ingerir alimentos nocivos em pequenas quantidades dentro de um contexto protetor, talvez o seu corpo lide bem com isso. Mas quando você ingere um excesso de proteína animal com deficiência dos grupos vegetais, esse desequilíbrio vai desequilibrar a sua microbiota e vai produzir essas biotoxinas. Então, uma alimentação mais vegetariana, em geral, as pessoas têm um IMC mais baixo naturalmente, porque ela é menos calórica naturalmente. Desde que você tenha uma alimentação que tem todos os grupos de alimentos e que tem bastante fibra, você vai comer mais e vai ingerir menos calorias. Isso previne a obesidade, que é uma grande questão de saúde pública hoje no mundo. Junto com a obesidade vem hipertensão, dislipidemia, que é colesterol alto, vem gordura abdominal, que é fator de risco para doenças cardiovasculares, isso está tudo associado. Então, quando você tem uma alimentação que tem um teor mais baixo de gordura saturada, que é uma gordura inflamatória, e um teor melhor de gorduras vegetais, esse balanço é muito melhor para a microbiota e para o sistema como um todo. Quando você tem uma alimentação que tem menos metabólitos intoxicantes, isso é bom para o sistema como um todo, isso é bom para o sistema nervoso. O cérebro é um órgão do corpo. Trazendo de maneira prática, tá? Esse livro, não sei se você chegou a ver, mas A Revolução dos Músculos, da doutora Gabriele Lyon, que tá super... Eu li todinho ele, adorei. E tá muito bem falado, esse livro. Ela coloca muito bem como você calcular a tua quantidade proteica por refeição. Então, ela diz que a gente precisa de proteína, café da manhã, almoço e jantar. Então, de maneira prática, como que a gente pode trazer a proteína, a quantidade que varia de pessoa para pessoa, de constituição para constituição, mas exclusivamente ou prioritariamente de uma alimentação vegetariana? Dentro do reino vegetal tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, que são os monoblocos para construir as proteínas. Não tem nada no mundo animal que não tenha no reino vegetal, com exceção da vitamina B12, tá? Mas em termos de proteína, da formação das proteínas, a gente tem todos os aminoácidos essenciais no reino vegetal variados, tá? Então, se você tiver uma alimentação variada, dificilmente vai faltar os aminoácidos para o seu corpo gerar proteína. A gente tem uma necessidade proteica que é individual, mas tem uma média que a gente pode estabelecer de acordo com a tua atividade, tua faixa etária e tal. A gente não pode ter deficiência de proteína, mas não precisa ter excesso. Sim, porque também a gente nem metaboliza, né? Porque excesso de proteína é nocivo para o corpo. Você vai gerar substâncias que vão desequilibrar o teu sistema e você vai causar desequilíbrio na microbiota também por excesso de proteína, tá? Então, excesso de proteína não é uma coisa ingênua. Eu vou tomar um whey protein por precaução. Isso pode trazer malefícios, sim, para a tua saúde, em curto, médio e longo prazo. E aí, dentro do reino vegetal, você vai ter os grupos que são menos proteicos, frutas, legumes e verduras, tem um teor de proteína mais baixo. E isso é uma questão no mundo dos nossos natureba, porque a pessoa fica achando que eu tomo sopa de legumes e vai dar tudo certo e vai faltar proteína. Porque a maior concentração de proteína está nas leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, a soja, os derivados, tofu, edamame. E nos cereais integrais, arroz integral, milho integral, quinoa, aveia e tal. Esses dois grupos é onde você vai ter o maior teor de proteína. Então, você combinar eles com um bom balanço com os vegetais e frutas e tal, você consegue, na soma do dia, chegar no seu total em geral, a menos que você tenha uma demanda muito maior. Talvez uma pessoa que trabalha na construção civil, um trabalho braçal o dia inteiro, tenha uma necessidade maior do que nós que trabalhamos sentadas. Sim. Né?
E tem uma coisa assim, o músculo é muito importante, cada vez mais é inegociável trabalhar para ter mais musculatura. Mas você não vai Isso. fazer musculatura se entupindo de proteína, você vai fazer musculatura puxando ferro. Uhum, Essa é uma verdade inconveniente. uhum, Então a pessoa não vai ganhar tônus muscular praticando yoga. uhum. Até tem algumas linhas que você pode ganhar um pouco mais, mas você vai ter que fazer exercício de força e Sim, resistência continuado, constante, 2, 3 vezes por semana no o mínimo. resto da O vida. resto todo dia pro resto da É, vida. é. E as pessoas não querem fazer isso, elas querem tomar um suplemento que vai fazer elas construírem músculo. Então, você tem que combinar um teor proteico adequado, que é possível, totalmente possível, numa Uhum, alimentação, inclusive vegana. Eu já calculei várias vezes dieta vegana, calculando os aminoácidos, que é super difícil, porque a tabela brasileira não tem hum. os dados dos aminoácidos, mas a americana tem, então a gente faz em cima da americana. Eu tive que desenvolver uma tabela para fazer isso, fiz um trabalho gigante sobre isso, junto com o Eric Slivet, a turma dele lá do guia da União Vegetariana Internacional. E os aminoácidos sobram, 268% do triptofano que você precisa. Sempre sobra. Se Tá. a pessoa tem uma alimentação minimamente estruturada. Agora, se a pessoa come tapioca com abacate, vai faltar proteína, gente. É, E aí não adianta sim. se entupir de ovo. Porque o ovo não é tão proteico assim. O ovo tem muito mais gordura do que proteína. Você até tem uma boa proteína ali, você vai ter um teor que é possível, mas você vai levar um caminhão de gordura saturada para levar essa proteína. E no reino vegetal você consegue a proteína de primeira mão, porque, Ah, né, do que os animais, os mamíferos grandes que a gente abate para comer vivem? De vegetais. Então, né, eles são intermediários de proteína. Você pega na fonte de primeira mão e você vai obter é, ali. é. Agora, tem muitas questões nesse meio. Se a pessoa consegue digerir, tem pessoas que têm a sensibilidade às lecitinas dos grãos, por exemplo, aos fitatos. Aí tem a técnica dietética que vai ajudar você a consumir todo o feijão que você precisa, né? E a gente está no Brasil, num país que tem variedade enorme de leguminosas e é um alimento relativamente barato, acessível. E cereais integrais. Então as pessoas não comem milho, não comem quinoa, não comem painço, não comem trigo Nem sarraceno. conhecem, Nem né, conhece. muitas vezes, nem conhe os variados tipos de arrozes que existem. Arroz vermelho, arroz preto, arroz selvagem, arroz cateto, Uhum. tem muitos tipos, né? Você pode misturar os cereais, você pode fazer 1000 preparações. Mas o É. que que é? Se você for num restaurante, aquilo vai ter o quê? Arroz. Se for um quilo muito bom, vai ter um arroz integral, Uhum. vai ter o feijão carioquinha, vai ter alface, tomate, cenoura, abobrinha e aí vai ter as carnes. Então, se a pessoa não se dispuser a ter variedade, aí pode ficar mais difícil ela conseguir uma adequação proteica. Mas é pouco provável, assim, a deficiência proteica não é uma grande preocupação entre os pacientes vegetarianos, porque na prática a gente não vê isso com tanta frequência, exceto nas pessoas que se alimentam mal. Sim. Isso com jovens é muito comum. A pessoa está lá comendo hamburguinho vegano industrializado, está comendo tapioca, está comendo pão sem glúten, tudo branco, né, refinado. E aí ela pode ficar, mas eu como muita fruta, eu como muito legume. Pode faltar proteína. Então, ter um apoio de um profissional capacitado que saiba o que fazer com isso Sim. é muito É, eu importante. já vi que eu vou ter que voltar lá no teu consultório, Marise. Já vi isso, Agora eu tô porque presencial em São já Paulo, fica mais fácil. não, ai não, porque essa coisa do online, a gente cansou, né, vamos falar. E como é que a gente vê isso? Hã. Por exame. A gente faz o exame Hum. físico da pessoa para avaliar e a gente no exame de sangue vê parâmetros, se a proteína Uhum. está adequada, se o carboidrato está adequado. Às vezes a pessoa está perdendo músculo porque ela come menos carboidrato do que ela precisa e ela tem menos glicogênio muscular, então ela não consegue fazer a síntese proteica mesmo tendo a proteína suficiente. Isso é um É, equívoco gigante que acontece com muita frequência hoje em dia. A é. pessoa se entupindo de proteína, mas não tem carboidrato, o triglicéride está lá no pé. Então precisa ter um equilíbrio dos 3 macronutrientes. Verdade. Lembro de você falando do meu triglicérides. Dá muito problema. Bom, eu queria que você me contasse, então, sobre justamente essa intersecção do do corpo e da mente. Como é que os alimentos interferem? Porque a gente acha que está aqui, interferindo no corpo, a gente vê refletido no espelho, mas pelo Ayurveda a gente sabe que não é só isso. Então conta um pouquinho para nossa audiência, como isso afeta. Você acha que é a parte mais bonita, assim, do Ayurveda, né? Se a gente pensar em termos de bioquímica, o cérebro é um órgão do corpo. Então, o sangue que está chegando lá, está chegando com os nutrientes que estão circulando no restante do corpo. Então, se o seu corpo estiver todo intoxicado, se a sua digestão estiver produzindo todos aqueles metabólitos intoxicantes, se a sua microbiota não estiver legal, você vai mandar tudo isso, essa qualidade de nutrientes para o cérebro, né? Fora que o que acontece no intestino não fica só no intestino, né? O intestino é inervado pelo nervo vago, que é um nervo gigante que vem, né, do cérebro que inerva tudo, tem uma via de mão dupla. Então, se o intestino está mais inflamado, essa inflamação, ela gera sinais elétricos que o cérebro reconhece. Então, incomodou o intestino, incomodou o cérebro. Incomodou o cérebro, incomodou o intestino.
É via de mão dupla, né? Então, do ponto de vista bioquímico, assim, a qualidade dos nutrientes que vem da digestão, que passa ali no intestino que a gente absorve, interfere muito como matéria-prima para formar os neurotransmissores, por exemplo, e os estímulos elétricos também interferem na elétrica do cérebro. No Ayurveda, a visão é um pouco diferente, que é uma visão mais subjetiva, né? Então, os alimentos passam pelo fígado, o fígado faz a conversão dessas energias sutis e manda para o sistema nervoso, manda para as funções de Vata, Pitta e Kapha lá no cérebro para processar essa informação. Então, a gente tem dietas mais favoráveis para um estado mental mais harmonioso. Então, tem frutas que são mais favoráveis, né? Alimentos mais doces em geral, sabor doce, não açúcar, assim, mas um sabor menos ácido, menos picante, menos salgado. Então, a alimentação favorece mais sattva, que é uma energia de uma mente mais tranquila. Uma alimentação mais vegetariana, uma alimentação mais fresca, sem nada industrializado, zero álcool, zero cafeína. Os chás naturais, o uso das especiarias, né? Frutas frescas, aí o moyash, que é um feijão verdinho, o mung, o arroz basmati, que é uma variedade indiana. Quando a gente começa com uma alimentação que é mais fermentada, é mais picante, mais pimentinha, mais canela, mais gengibre, mais pão fermentado, mais um alimento já mais fritinho, aí você tem uma alimentação mais drajásica, que é uma alimentação mais agitadora, né? Mais raivosa. Não necessariamente raivosa, mas de mais agitação, de mais movimento, de mais fazer, de mais calor. Então, a gente precisa de um pouco de rajas no sistema. Essa qualidade mental de rajas, ela tem a ver com dinamismo, com pôr aquilo que é... São 3 energias, sattva, rajas e tamas. Sattva é uma energia latente, é uma energia harmoniosa, mas ela está paradinha, ela é latente. Ela precisa se movimentar para que você tenha a experiência. Esse movimento é necessário, mas ele não deve ser excessivo. Aí a gente vê a ansiedade, os transtornos todos de ansiedade, déficit de atenção e tal, quando tem rajas em excesso no sistema. Então, tem alguns alimentos que vão estimular. O café já estimula, os chás que têm cafeína já estimulam, né? A kombucha, alimentos fermentados saudáveis podem estimular. Excesso de pimenta, excesso de sal, excesso de picles, vinagre, tudo isso vai estimular mais rajas no sistema, né? Põe um pouco de fogo no sistema. Sim. E a terceira energia é tamas, que é uma energia de adensamento, de embotamento. Não é uma energia ruim. Então, por exemplo, na hora de dormir, a gente quer tamas no sistema. Você quer apagar na hora de dormir, você não quer ficar ligada. Então, você precisa de tamas. Então, tem raízes que são mais tamássicas, né? Mas é que tamas, assim como rajas facilmente se descamba para ansiedade, para agitação excessiva, Tamas vai para depressão. tamas vai para estagnação, para o embotamento e para depressão, para preguiça, né? E então, alimentação com ultraprocessados, com excesso de álcool, tabaco, tudo aquilo que deprimiu o sistema nervoso. Mais alimentos contaminados, alimentos velhos, né, irradiados. Então, alimentação moderna ocidental. É tamásica. É tamásica, ela vai deixar a sua mente mais pesada. E aí, para quem é Kapha, por exemplo, se faz uso de uma alimentação mais tamásica, pronto, piorou. Né? Vai agravar o que já é uma tendência a uma letargia, que já é do sistema natural daquele biotipo, vai ficar muito mais difícil de controlar, de transpor isso para pôr um dinamismo mais virtuoso na vida, né? Então é mais desafiador mesmo. Sim. Mas é o equilíbrio, né, Ana? Assim, a gente não vai eliminar rajas e tamas do sistema, não é para eliminar. A gente vai deixar predominar a sattva e um pouquinho de rajas e um pouquinho de tamas de vez em quando. Tá, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que você tem essa especialização em longevidade, né, que eu acho maravilhoso, o segundo motivo para eu poder ir no teu consultório de novo, voltar a te visitar lá. Eu queria que você falasse sobre a tua especialização, então, metabólica e modulação intestinal também. Você falou um pouquinho, mas acho que a gente está mais prestando atenção para o intestino, né? E, poxa vida, eu falo tanto sobre a necessidade de fazer cocô diariamente. E eu vejo, assim, no meu círculo mais próximo, mesmo a dificuldade que as pessoas têm. E a normalização disso. De novo, a normalização disso. E aí as pessoas estão enfesadas, né? E não só isso, desenvolvendo doenças porque estão reabsorvendo toxinas que era para ser excremento. Então, conta um pouquinho pra gente, como que você integra esses conhecimentos modernos, né, que você tem, com os princípios do Ayurveda. Resumindo, o Ayurveda é assim, a gente entende a matéria a partir do arquétipo dos 5 elementos, né? Ar, espaço, fogo, terra e água. Que ao se reunirem formam os biotipos, Vata, Pitta e Kapha, que são as nossas tendências genéticas. E isso pode se desequilibrar, tendências da epigenética, as tendências ao longo da vida. Então, esse Vata, Pitta e Kapha podem se desequilibrar. Uma pessoa que é Vata pode desequilibrar em Kapha, né? E faz uma confusão.
Todas essas energias da matéria são permeadas por prana, que é essa energia vital, que a gente falou que os alimentos têm, a gente tem essa energia vital, os alimentos também têm, as plantas também têm, tudo que está, né, vivo tem essa vitalidade. E as células são construídas, sustentadas e reparadas a partir do que a gente come. Então, a digestão é um tópico muito importante dentro do Ayurveda, porque é da digestão que vem toda a matéria-prima densa e sutil para construir, sustentar e reparar as células. Então, esse é um sistema muito importante para todos os outros, ele é a base de todos os outros. Eu costumo falar muito que no Ayurveda não é o que você come, mas é o que você digere. Exatamente. Se você não digerir bem por qualquer razão interna, por influências internas ou influências externas, ou porque você comeu mal, essa má digestão vai virar biotoxinas. E quando eu comecei a estudar, lá em 2007, isso era papo de natureba meio visto assim, tipo, meio charlatão, porque o corpo faz detoxificação, não existe detox. O corpo já faz isso, você não vai ter como interferir nos processos de detox do corpo. Não existem biotoxinas. E biotoxinas não são o agrotóxico que você ingeriu, isso é toxina. Biotoxinas são substâncias produzidas dentro do nosso corpo a partir da má digestão dos alimentos por quem? A microbiota intestinal. E hoje a gente tem um campo gigante de estudo da microbiota, porque a gente fez um mapeamento genético dos seres humanos e, em paralelo, fez um mapeamento genético das bactérias. E descobrimos que nós somos um condomínio de bactérias habitado por uma certa humanidade. São trilhões de bactérias e elas juntas funcionam como um órgão, que não tem uma forma, mas elas produzem o quê? Metabólitos, que podem ser favoráveis ou não. Então, esse conceito de ama dentro do Ayurveda, que são biotoxinas, que eles já falam disso há mais de 2.500 anos, agora a ciência comprova. Quando eu falo de indol, pecresol, putrecinas, cadaverinas, temal, radicais livres, eu estou falando o quê? De ama. Então, quando você... Ama, pessoal, vamos só contextualizar. Quando você não digere bem o que você está consumindo, você gera ama dentro do seu organismo. E quando você digere bem, quando aquilo está legal, você digeriu, você produz ódias. Tanto ama quanto ódias cai na sua corrente circulatória e alimenta cada uma das suas células. Então, veja bem como está aí a tua função digestiva, porque, de novo, no Ayurveda não é o que você come, mas é como você digere. Então, é fundamental você manter o seu Agni forte. Aí, de repente, a gente pode, daqui a pouco, já entrar nisso. E aí, o Agni, que é a digestão, evitando a produção de toxinas, a gente já está com meio caminho andado. E tudo isso é regido pela luz do sol. Os nossos hormônios são regidos, nós somos seres terráqueos, na verdade, nós não somos seres humanos. A gente funciona assim porque a gente está nesse planeta, e esse planeta é regido pela luz do sol, que define as estações do ano, a temperatura do dia e da noite, e isso define como os nossos hormônios vão ser liberados, porque eles são sazonais, eles são... apareceu a luz do sol lá na frente, você começa a produzir cortisol, você vai produzir insulina. Acabou o sol, você vai produzir glucagon, você não vai mais produzir cortisol, você vai produzir melatonina. Então, o corpo tem esses relógios internos. Então, esse é um resumaço do Ayurveda. É cuidar da sua digestão, do que você põe para dentro, do seu estado mental em conexão com a natureza, tá? Então, a gente dá muita importância para essa questão digestiva. Então, tem uma estatística que diz hoje em dia que 25% dos pacientes que vão entrar em qualquer consultório de qualquer especialidade médica, 25% vai ter uma queixa digestiva. Eu vou te falar que eu estou desde o início do ano fazendo uma estatística no meu consultório, é quase 100%. Eu pergunto lá para os pacientes, você tem alguma queixa digestiva? Não. Sim, qual é ela? É quase 100% sim. Eu cheguei no Ayurveda por conta de queixas digestivas. Foi por isso que eu encontrei o Ayurveda. Sim. Então, eu também estou dentro da tua estatística. Sim. E resolvi no Ayurveda. Então, a Ayurveda realmente resolve. Mais um motivo para você aí... Então, a gente dá muita ênfase à questão digestiva, com um certo preciosismo, às vezes, de uns pequenos detalhes, que aí o pessoal de uma medicina convencional vai dizer, isso é besteira, imagina, o corpo faz isso. Faz, mas tudo que a gente puder fazer para não atrapalhar a digestão ou para ajudar a digestão, está contribuindo para aquele nosso plano de saúde de longevidade. Sim. Porque senão você ingere e não absorve, não adianta. Você tem que conseguir aproveitar o que você está ingerindo, né? Inclusive, eu não posso encerrar esse episódio, que a gente está chegando ao fim, sem te perguntar sobre uma questão também polêmica. Alguns autores dizem, mas como eu respeito muito Peter Attia, nesse livro Outlive, ele fala sobre jejum. E aí ele diz que, inclusive, uma das maneiras de você tratar o câncer é comendo menos. E aí é contraditório, né? Se você for pensar, poxa, mas uma pessoa doente, ela deveria comer mais. Adoecida, deveria comer... Não. Para tratar o câncer, você deveria comer menos, porque
tudo que é carboidrato, tudo que é açúcar, a gente já falou disso no episódio com a Camila Espinosa, alimenta células cancerígenas. Então, você tem que matar as células cancerígenas de fome, sem matar o seu corpo todo, né? Então, é um dos tratamentos que ele ali, com mais detalhes, sugere. Mas eu queria saber, o Ayurveda recomenda o jejum? E se recomenda, como é, de quanto tempo? Eu sei que no Ayurveda tudo depende, mas se você puder dar um cheiro aí em linhas gerais. Sim, a restrição calórica é um fator de longevidade e saúde, tá? Mas não existe uma definição do que é jejum, porque é muito particular. O que é o jejum, a restrição calórica? Uma redução aí de 20, tecnicamente, a 40% das calorias que você ingere habitualmente, sem desnutrição, tá? Uhum. E porque tem um limite que você pode reduzir a tua carga de ingestão e equilibrar o sistema, ou começar a ter deficiência como você teve, Uhum. né? Então é muito individual. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, jejum noturno de 12 horas, jantar cedo e só tomar café da manhã 12 horas depois de jantar. Isso vai ser bom para quase todo mundo. Nossa, eu faço muito mais e sem o menor sofrimento, porque daí eu vou treinar em jejum. E aí eu vou, porque pelo Ayurveda a gente tem que jantar cedo, Jantar né? cedo. Isso pode ser bom, treinar em jejum pode ser bom ou pode não ser, depende da pessoa, Depende da né? Se a pessoa. pessoa está muito desnutrida e ela fizer 12 horas de jejum noturno, talvez para ela não dê para o resto do dia compensar. Uhum. Mas para a maioria das pessoas, jejum noturno de 12 horas é bárbaro. Para todo mundo, mínimo 3 horas de intervalo entre uma refeição e outra é o mínimo necessário. Sim. Acabou uma refeição, você fecha essa comporta e você só vai abrir na próxima refeição quando você tiver fome. Se você tiver fome 3 horas depois ou 4 horas depois, aí você come. Uhum. Mas não ficar beliscando é um tipo de jejum, porque Sim. você termina o ciclo completo da digestão, você consegue limpar o intestino, você consegue deixar a tua microbiota terminar essa linha de produção antes de começar outra. Então, essas Perfeito. duas coisas mínimas são para todo mundo, né? Sim. Não ter intervalos muito pequenos, não beliscar e essa noite para que o teu corpo vá usar as tuas reservas e eliminar os excessos. E de manhã você vai evacuar, vai urinar, vai tirar as toxinas do corpo. Antigamente, né, quando a gente ia em nutricionista, eu que já fui em tantas, assim, as tradicionais, era aquela coisa de fazer lanchinhos entre uma refeição e outra. Então, assim, não parava de comer o dia inteiro, né? E depois e ainda assim eu tinha fome o dia inteiro. Depois que eu entrei para o Ayurveda, não só como praticante, mas estudiosa, eu não tenho mais fome durante o dia. Eu como nos horários que eu tenho que comer, óbvio que eu tenho fome na hora do almoço e jantar. Faço um lanche à tarde ali, proteico, para ter a minha ingesta proteica checada, porque não quero mais ter essa sarcopenia. Tô puxando ferro bastante. Então é isso, assim, e janto cedo e não tenho fome. Então também a fome está muito associada aos horários em que você come, não é isso, Sim, Marise? sim. Tem a fome fisiológica, que é o seu estômago vai roncar, é o corpo sentindo a variação da glicose, e isso vai te gerar um impulso de comer, isso é fome mesmo, né? E tem as fomes emocionais, habituais, da coisa que está ali à disposição, da companhia que você tem, do hábito de dirigir, por exemplo, mastigando alguma coisa, ver televisão, comendo não sei o quê, comendo um docinho depois de não sei o quê. A gente tem, em geral, um hábito de comer mais do que precisa, né? Aí não é fome, né? Porque Aí nem não é tudo é fome. fome. Aí É carência, é tédio, é ansiedade, é sim, tristeza, é sim. muita alegria. Sim. Então as pessoas também comem porque estão muito Sim, felizes, sim, né? porque tá em companhia, porque não quer Isso. desagradar quem tá do É lado, um ato porque, social, né? Então, e tem uma questão hoje em dia também, assim, a gente tá num mundo em que existe, por um lado, a gordofobia, né? As pessoas têm essa aversão às pessoas que estão acima do peso, e por outro lado, as pessoas que são magrinhas também sofrem bullying. Você tá magra demais, você tá doente, você tá. Porque o normal se tornou pessoas com IMC acima, no sobrepeso. Então a pessoa às vezes emagrece bastante com acompanhamento, acontece isso bastante lá no consultório. A pessoa tá com acompanhamento, os exames dela estão ótimos, ela nunca teve tão bem na vida dela, tá malhando e tá magrinha, e aí as pessoas começam em volta a falar: ai, mas você tá doente, vai faltar proteína, você não vai conseguir fazer músculo. As pessoas começam a fazer um bullying inverso. Porque o habitual tá todo mundo mais cheinho, né? Então tem que ter um certo cuidado, assim. Eu falo muito disso também para as minhas alunas, que quando você começa a se destacar rumo ao seu objetivo, as pessoas em volta, elas têm a tendência, como elas não conseguem chegar nas práticas ideais que elas também gostariam, inconscientemente elas vão tentar te puxar para baixo, porque você está mudando e ninguém gosta do que é novo, ninguém gosta de mudança, né? E nem elas próprias, porque o cérebro está sempre tentando fazer aquela autossabotagem, então tem que ter muito cuidado com isso. Agora, Marise, para a gente fechar, então, de novo, aqui a gente já falou para quem estava começando e tal, mas
Para a gente fechar, como a pessoa pode trazer de maneira muito prática algumas práticas ayurvédicas para a sua vida? Então, esse jejum das 12 horas, a prática de acordar cedo junto com o sol, oficialmente 1 hora e meia antes do sol, né, tanto quanto é possível, fazer uma prática de meditação matinal, ter cuidado com a higiene, né, então a coisa do raspar a língua, de fazer limpeza das narinas, se exercitar de manhã para acordar, despertar o Agni, é interessante, não precisa ser um super marombeiro, mas alguns asanas em casa, um certo alongamento. Esse período de introspecção matinal é muito importante. Uma alimentação mais baseada em alimentos in natura, que seja predominantemente vegetariana, comer com atenção, sentar para comer, conectar os sentidos e até uma atitude de reverência, porque aquilo é sagrado, porque vai sustentar a sua longevidade, que o objetivo dela é a sua felicidade. Então, que a mesa seja um lugar harmonioso, um lugar tranquilo, sem telas, sem muita conversa, sem muita confusão. Que a pessoa cozinhe um pouco, pelo menos uma parte da alimentação dela, para que ela tenha autonomia, né, dentro da cozinha, nas escolhas que ela faz. Mastigar, né? Ter cuidado com as emoções também, não só na mesa, mas essa atitude de reverência, da conexão da sacralidade com o nosso corpo, levar para outros horários do dia, para que a gente possa poupar a nossa energia e não atropelando a nossa humanidade, né? Meditar um pouquinho. Que mais? Contato com a natureza. Todo mundo com deficiência de vitamina D. Deficiência de vitamina D é falta de contato com a natureza. A gente pode suplementar e funciona, mas o que é melhor? Você tomar sol para que o teu ciclo circadiano se regule, os teus relógios internos se regulem com o sol, Você vai com até o dormir claro e o melhor. escuro, você vai dormir melhor. E eu acho que também ter fé, sabe? Ter fé na vida, ter fé no teu sistema, ter fé no que você está fazendo aqui, ter uma conexão espiritual, eu acho muito importante. Ter algo em que se segurar nessa vida, eu acho muito importante. O refúgio interno é o refúgio definitivo, mas a gente precisa se ancorar em pessoas virtuosas, sabe? Para Uhum. olhar um caminho que seja possível para construir uma vida virtuosa. Então, na visão do Ayurveda, o Ayurveda não é uma ciência autodidata. Você pega os livros e vai fazer Ayurveda. Você tem que ter um professor Uhum. que vai te orientar até que você possa ter a tua autonomia, né? E depois você vai ter vários professores. Mas é importante, são importantes as boas companhias nesse percurso, Sim, né? com Se certeza. juntar com pessoas que tenham afinidade, assim. Sim, com certeza. Olha, que papo delícia, mas a gente não encerra assim. Eu fiz aqui mito ou verdades, porque a Ayurveda, nutrição ayurvédica gera realmente muita curiosidade e também distorções. Então, mito ou verdade, como a Risberg sobre a Ayurveda. Beber líquido durante as refeições, pode ou não pode? Pode, desde que seja pouco. Água, chazinho, quanto é pouco? 100 ml. Mas não bebida alcoólica, gasosa, açucarada, concentrada. Então, depende um pouco de quem, mas assim, 100, 150 ml, ok. Teria que ser água morna ou não necessariamente? Não gelada, né? Tá. Pode, se tiver calor, na temperatura ambiente. Água morna pela manhã é Ótimo. remédio? Não é remédio, mas é ótimo, porque você passou a noite ali, gerando toxinas, né, e quando você faz essa distensão do estômago, essa distensão volumétrica, dá sinais, neurais para o corpo que, ó, entrou alguma coisa, começa a digerir, o intestino começa a funcionar, então isso ajuda essa limpeza natural que o corpo faz. Chocolate 70%, pode? Pode, depende para quem, né, é melhor que quanto mais natural o alimento, mais próximo dele em natura, é melhor um 70% do que um chocolate ao leite vagabundo, cheio de açúcar e tal, mas o chocolate ele é um amargo picante, ele é um agravo pita, né, então tem que ver quem é essa pessoa que está consumindo. Aqui no Brasil, antigamente se usava muito rapadura. E na Índia eles usam jaggery, que é a nossa rapadura. Uhum. É legal esse consumo? A rapadura é o açúcar mais bruto, né, vem da cana, então ela mais bruta, e então é melhor do que o açúcar refinado. Mas o melhor açúcar é pouco, né, assim, a Índia, por exemplo, é um país onde tem, uma prevalência e uma incidência de diabetes gigantesca, porque eles consomem açúcar demais. Então, sim, é melhor um açúcar menos refinado do que o refinado, mas com moderação, né, pouca quantidade. Ghee ou azeite? Eu voto no azeite. Né, o ghee apesar de dentro do Ayurveda ser muito usado, muito disseminado, a gente tem que entender o contexto do Ayurveda naquela época. Todo mundo tinha uma vaquinha no quintal, era muito mais fácil fazer o ghee do que produzir um óleo vegetal. E uma população predominantemente vegetariana, que não era dada aos excessos, né? O indiano originalmente não é uma população de obesos, né? Então, um pouco de gordura saturada era necessária até para o funcionamento deles, mas não é esse mais o contexto hoje. No nosso contexto moderno, eu acho que a gordura que traz o melhor custo-benefício é o azeite. Ótimo. Marise, quero te agradecer profundamente esse transbordar. Olha,
uma delícia. Acho que eu vou ter que te convidar aqui todo mês agora, porque tem muito assunto ainda para tratar. infinito. É infinito, realmente. Marise tá com o segundo livro agora publicado, que eu já ganhei o meu autografado. E aí eu queria que você olhasse então para aquela câmera e contasse como é que você tá aí com o livro e o que você quiser fazer o seu jabá. Então, te agradeço, Ana, pelo convite, a equipe toda que está aqui, né, trabalhando para botar esse projeto de pé e todo mundo que vai assistir depois. Então, vou contar para vocês dessa novidade, que é o lançamento do meu novo livro, Ayurveda e Nutrição Plant-Based, pela editora Plenitude, que é um guia, né? Eu estou aliando a ciência ancestral moderna à medicina, a ciência ancestral indiana à ciência moderna. E é um guia de nutrição e estilo de vida para a longevidade. Não é um livro de receitas, mas tem as receitas. Porque, no fim, tudo isso que a gente falou, o que é importante é como que você vai botar isso no seu prato para ter uma alimentação saudável, prazerosa e consciente. Comida terapêutica, ela tem que ser gostosa, você tem que ser feliz na mesa. Essa é a minha visão. E foi isso que eu tentei trazer nesse livro que conta, faz esse passeio por toda essa história da sazonalidade, dos aspectos mentais, do que é o alimento, o que cada grupo de alimento representa. Então, eu reuni tudo isso nesse conteúdo do livro. E tá muito bonito. Que tá lindo, né? Sem nenhuma falsa modéstia. Ele é todo ilustrado, tem fotos, tem Todo colorido, todo colorido, gente. diagramado, tem os mantras, né? Tem o glossário, tem as tabelas, tudo que o público quer, tabela dos doshas, tabela das especiarias, eu botei tudo, porque aí atende todo mundo. Entregou né? tudo. Entreguei tudo que eu sei de nutrição ayurvédica tá aqui. E é uma alegria, o livro tá indo bem no mercado e vocês podem comprar mais pelo digital, né? Pelo meu site ou pelo site da editora Plenitude, mas se puser no Google vai aparecer. E como a gente te encontra? Eu hoje tenho ofereço consultas presenciais em São Paulo e também online. Então, pelas mídias sociais, Marise Berg sou eu mesmo, né? Não tem nenhuma dúvida de personalidade, é esse meu nome. E tem lá Instagram, Facebook, meu site, mariseberg.com.br, e a gente vai se encontrando por aí. Eu, às vezes, conduzo retiros, eu tenho alguns cursos, mas o meu forte mesmo são as consultas e o livro. Que ótimo. Então, olha, de novo, um grande prazer. Amei o papo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou, já compartilha, salva, compartilha, se inscreve no canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E eu te vejo na próxima quinta, ao meio-dia. Um beijo.